Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Não durma. Não durma, senão a gente acaba abortando o projeto de cadeiras almofadadas, né? Tá bom? Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Prazer imenso receber os irmãos aqui. Este que é o segundo domingo deste mês, deste ano. E nós podemos atestar que até aqui nos ajudou o Senhor. E nós temos muitas razões para estarmos alegres por isso. Estamos de volta novamente no YouTube, depois de um período longo de férias. No YouTube também estamos de volta. Há irmãos que nos acompanham, inclusive, lá em Lisboa, lá em Portugal, nesse momento, e em outras regiões também aqui do país. Amado, abra sua Bíblia, a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Enquanto você abre aí, amados, o evangelista falou aqui sobre o fruto ou o resultado da sua fidelidade em contribuir mensalmente com os seus dízimos de ofertas, e eu estava imaginando ali, evangelista, não apenas as melhorias que nós estamos fazendo e desejando fazer no templo, mas sobretudo hoje à tarde nós tivemos a alegria de poder visitar uma família carente aqui da cidade, e nós nos deparamos com uma situação de extrema pobreza, miserabilidade extrema, assolando ali, e nós ficamos felizes porque além de pregarmos o evangelho naquela casa, além de podermos orar por aquela família, eu lembro que eu até falei para o evangelista, a mulher estava ardendo em febre, e a gente impôs a mão sobre ela, e no final da oração ela estava fria, ela tinha sido curada da febre imediatamente, mas ela tinha alguma receita médica com algumas medicações para tomar, inalação. É uma senhora que vem já enfrentando um quadro grave de câncer já há alguns anos, e nós pudemos, além de ir lá falar de Jesus para ela, além de orar por ela, nós pudemos dar alguma contribuição também para trazer uma melhoria de vida para ela, e nós podemos fazer isso por causa dos irmãos, que eu não posso nada, né? Sozinho eu não consigo nada, mas é a sua fidelidade que chega aonde você sozinho não vai. Não sei quantos assistiram nos últimos dias, Bahia, né? Uma cheia que está assolando muitas cidades do estado baiano, e muitas igrejas, famílias desabrigadas, e essa igreja, ela pôde contribuir, não foi muito, mas a tua fidelidade chegou lá. Nessa semana, através da Rede Inspire, nós pudemos enviar uma oferta de amor para as famílias, para as igrejas que estão sofrendo lá na Bahia. Isso não sou eu, isso é você, isso é a sua fidelidade. A sua falta de contribuição, se você fizer um balanço no final de um ano, o tanto de coisa que a igreja poderia fazer em nome de Jesus, através das suas contribuições, você ficaria chateado consigo mesmo. Puxa, quanta coisa poderia ter sido feita e não foi feita porque eu fechei o meu coração. Então, eu não quero aqui passar a perpetuar aquele termo, todo pastor pede muito dinheiro, mas eu gostaria que você visse aonde a sua verba está sendo empregada. E aproveitando o ensejo, quer dizer o seguinte, os irmãos, mês após mês nós colamos ali no mural o nosso relatório financeiro, inclusive aqui está o de novembro e o de dezembro. E nós colamos ali e quase ninguém vai ver quanto entrou, quanto saiu, para que entrou, para que saiu, quase ninguém olha. Eu falei ali na porta para as diaconisas hoje cedo, nós não vamos mais colocar no mural, porque a igreja, nós temos um sistema, o sistema online, onde você que é membro da igreja, batizado, você pode baixar o aplicativo, você pode fazer o seu login, a sua senha, e mês após mês você pode entrar lá no sistema e ver os relatórios financeiros, quanto entrou, quanto saiu, para que entrou, para que saiu, se há dinheiro em caixa, se não há dinheiro em caixa, no alcance da sua mão. Pastor, eu fico meio assim constrangido de ir lá olhar o relatório, porque eu fico pensando, não tem que pensar nada, agora em casa mesmo você pode lá baixar o aplicativo da igreja, entrar no sistema
e ver a situação financeira da igreja lá na sua casa. Aí aproveita para ver um sermão que a gente deixa pronto lá. Esse sermão que vai ser pregado aqui hoje vai estar lá também, gravado no YouTube. Vai ter um sermão escrito também, que nós colocamos lá mês após mês. E as fotos dos eventos que acontecem na igreja. Tudo lá para você poder estar mais próximo da realidade mensal, diária da nossa igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Você abriu aí Mateus 5:8? Eu quero falar hoje sobre ladrões da felicidade. A felicidade é uma ambição de toda a alma. Todo ser humano deseja ser feliz. Mas o que muitas pessoas acabam se frustrando, a razão pela qual muitos se frustram, é porque as pessoas, elas não sabem o que é felicidade. E se você não sabe o que é uma coisa, como é que você vai saber se você encontrou? Se eu não sei o que eu estou procurando, como é que eu vou saber se eu achei, se eu encontrei? Se eu não souber o que é felicidade, como é que eu posso avaliar se eu sou feliz ou se eu sou infeliz? A grande verdade é que muitas pessoas têm um perfil de felicidade baseado em novelas e filmes, em romances, né? Então a pessoa, ela tem uma fantasia sobre o que para ela é felicidade, e enquanto a vida dela não for exatamente a fotocópia daquele filme, daquele romance, daquela novela, ela não se sentirá feliz. Mas eu quero falar o seguinte para você hoje à noite: a verdadeira felicidade, ela tem a ver com o seu propósito de vida, com a razão para a qual você foi feito. E já nos fala Rick Warren que você nunca vai achar a razão da sua existência em você. Você tem que procurar no seu Criador. Tudo começa em Deus. Não é assim que diz o primeiro capítulo do livro dele, Uma Vida com Propósito? Tudo começa em Deus. É apenas em Deus que a vida ganha significado. E a Bíblia fala que Deus fala assim, lá em Jeremias 29:11: porque eu é que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito. E ele antecipa, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Então eu quero falar hoje sobre os ladrões da felicidade. E para começar, eu quero ler com você Mateus capítulo 5, versículo 8, onde nós lemos assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A expressão bem-aventurado é uma expressão de origem grega que significa mais do que feliz. Mais do que feliz é a pessoa que é limpa de coração. Ou seja, você percebe que a primeira coisa que pode roubar a tua felicidade é o seu coração estando sujo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então você percebe que o problema está em você. Se o seu coração for sujo, se o seu coração abriga tudo aquilo que ele não foi feito para abrigar, você nunca se sentirá de fato feliz. Felizes os limpos de coração. O que é que pode sujar o coração de alguém? O que é que pode lançar mancha escura sobre o coração de uma pessoa? Bem, a lista não tem tamanho, e eu seria impotente, incapaz de exaurir todos os itens da lista, mas eu posso citar alguns. Ódio. O ódio suja o seu coração. A falta de perdão, o ressentimento, a inveja, tudo isso, a soberba, a arrogância, ser pretensioso, a mentira, suja o seu coração. E o grande problema de um coração sujo é que, se o nosso coração é o lugar que Deus escolheu para habitar, Ele não habitará em nós se o nosso coração estiver sujo, porque um coração não cabe ao mesmo tempo sujeira e Jesus Cristo. O mesmo coração é pequeno demais para abrigar sujeiras e Jesus Cristo. Aonde Deus está, o coração tem que ser limpo. Há uma canção que eu gosto muito, uma canção infantil, dos 3 palavrinhas só, aquele grupinho de música. Não sei se você conhece, se não conhece, eu convido você a conhecer. 3 palavrinhas só. Há uma canção que eu gosto muito que fala assim: meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou,
com seu precioso sangue, tão alvo assim me tornou. E diz na sua palavra, que em ruas de ouro andarei, ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Jesus Cristo, Ele limpa o nosso coração. As crianças cantam, o sabão lava o meu pezinho, lava o meu corpinho, lava as minhas mãos, mas Jesus, para te deixar limpinho, quer lavar o seu coração. Jesus Cristo limpa o nosso coração, mas Ele só limpa se nós pedirmos que Ele faça isso. O salmista faz esta oração no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo teu caminho que é eterno. Davi fez uma oração mais ousada. Salmo 51, versículo 10, ele ora assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Agora, por que motivo o coração sujo, ele é um ladrão da felicidade? Sabe por quê? Salmo 24 fala assim: Senhor, quem habitará no teu santo monte? Quem há de permanecer na tua presença? E a resposta que Deus dá é: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Você jamais será feliz se você tiver um coração sujo, porque o coração sujo não cabe a felicidade que só Deus pode dar. O coração sujo não consegue abrigar a felicidade que só vem de Deus. Agora você percebe por esse texto que nós acabamos de ler, que ele diz que há uma razão maravilhosa no coração de quem é feliz, é uma esperança. Ele diz: felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, a felicidade segundo Deus, ela não está limitada à sua vida terrena. A felicidade que Deus nos oferece não está apenas limitada a esta vida, porque você pode viver, dizem, eu estava ouvindo uma reportagem ontem, aliás uma mensagem, uma palestra, que o índice de desenvolvimento humano está aumentando dia após dia, e que é possível que a próxima geração viva até 100 anos, e a próxima até 120 anos, estudiosos estão dizendo isso, que é possível que a próxima geração, que os nossos filhos vivam até 100 anos, e os filhos deles até 120 anos, porque o IDH humano está aumentando. Mas o fato é o seguinte, que, digamos que você viva 100 anos, ou até mesmo 120 anos, mas o fato é que em algum momento você vai morrer, e se a sua felicidade fosse apenas limitada a essa vida, o prazo de validade dela expiraria ao fazer 100 ou 120 anos. Mas a felicidade que Deus nos oferece, ela vai além dos portais da sepultura, ela vai além do pranto que será derramado sobre nós quando perecermos, porque Ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Em outras palavras, porque a felicidade deles não tem limite, começará aqui e se estenderá pelo resto da eternidade. A felicidade que Deus oferece, ela é eterna. Ela não se limita aos bons momentos da vida, ela é duradoura, de modo que nada poderá arrancá-la de você. Amém? O segundo ladrão da felicidade está Salmo 1, verso de 1 a 2, que fala assim: bem-aventurado ou feliz, ou mais do que feliz, o homem que anda ou que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quer conhecer o segundo ladrão da felicidade? A influência de pessoas que não servem a Deus. Bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda no conselho dos ímpios. Rick Warren fala o seguinte: eu não conheço todos os segredos da felicidade, mas se você quiser ser infeliz, procure agradar a todo mundo, especialmente aqueles que não temem a Deus. Ser influenciado por pessoas que não têm o temor do Senhor,
será como amarrar uma pedra bem pesada ao teu pé, e você vai estar procurando o tempo todo ir para frente, e aquela pedra só te puxa para trás. As más influências. Estive com o evangelista hoje à tarde fazendo uma visita, e nós ficamos chocados com algumas coisas que nós ouvimos. Até ouvi alguém falar assim: olha, eu entrei pelos vícios, eu mergulhei minha vida nos vícios, eu abandonei a casa de Deus, a companhia de Deus. E você pergunta: por que você abandonou Deus? E a resposta: más influências. E aí as duas pessoas que testemunharam a mesma coisa, elas só variaram no grau de intensidade das influências. Uma falou porque tinha muitos amigos que não conheciam a Deus, que o influenciaram para se afastar de Deus. E o outro falou: a minha mãe, eu ia para a igreja, eu servia a Deus, a minha mãe dizia assim: você não ganha nada indo para a igreja. O que é que você ganha indo para a igreja? Eu acabei acatando o conselho da minha mãe e abandonei a Jesus e entrei pelos vícios das drogas. Então, se você quiser ser feliz, você precisa ser seletivo com as pessoas que você permite que exerçam influência sobre a sua vida, sobre o seu comportamento, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Quem são as pessoas de quem você busca conselho quando a coisa aperta para o seu lado? Quem são essas pessoas? Muito cuidado. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia fala sobre a importância de andarmos em união, mas existe um tipo de união que Deus abomina. É o que está estampado para nós neste salmo aqui. Bem-aventurado, quer dizer, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém ou não perde tempo no caminho dos pecadores, nem se assenta, não tem amizade profunda na roda dos escarnecedores, daqueles que só zombam, só murmuram. Eu pergunto a você, é verdade que eu não estou lhe dizendo que você precisa ser interesseiro, ser um sanguessuga, só ficar perto de gente que pode te dar alguma coisa? Não é isso que eu estou dizendo, porque o maior bem que alguém pode fazer por você não é te dar um carro, não é te dar dinheiro. O maior bem que alguém pode fazer por você é te dar uma palavra que te aproxime de Deus. É esse aí. O maior bem que você pode fazer por alguém é dizer uma palavra que vai aproximar essa pessoa de Deus, e do mesmo modo você receber isso de alguém também. Muitas vezes a gente está para baixo, a gente está preocupado com problema, com incertezas, com dúvidas, e como é bom ter alguém que vai dar uma palavra, que vai te aproximar de Deus, que vai te trazer uma orientação de vida, que vai te aproximar do teu destino criado por Cristo para você. Como é bom. Mas não espere bons conselhos de gente que não tem o coração focado em Jesus. Sabe por quê? A boca fala do que o coração está cheio. O meu coração só estará cheio de Deus, da sabedoria de Deus, se eu estiver andando com Ele. Agora, se eu estiver distante dEle, o que vai sair da minha boca? Será que vai ser útil para alguém? O que vai sair da minha boca, será que vai ajudar alguém em alguma área? Obviamente não vai. Cuidado com as influências que você permite que pesem sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre o seu dia a dia. Deixa eu correr porque o relógio está correndo também. Eu tenho que chegar lá na frente antes dele. O terceiro ladrão da felicidade é o que está no Salmo 128, versículo 1, que fala assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ora, se feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, logo infeliz é aquele que não teme ao Senhor e não anda nos seus caminhos. E eu pergunto a você, ou você pergunta para mim, o que significa temer a Deus? Significa respeitar e reverenciar a Deus. Respeitar a Deus é temer a Deus, não é ter medo dele. Puxa, Deus está ali, Ele vai me castigar, vai mandar um raio na minha cabeça. Não é isso temer a Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus. E como é que nós respeitamos a Deus? Nós respeitamos a Deus quando nós respeitamos a palavra de Deus. Respeitamos a Deus quando nós respeitamos a vontade de Deus. Nos dias atuais as pessoas não sabem o que é respeito a Deus.
Eu estou em Costa Rica há 10 anos. No meu primeiro pastoreio lá em Alagoas, eu lembro de uma tarde de domingo ter saído de casa para fazer algumas visitas e ter me deparado com uma cena que me chocou até hoje. 10 anos depois, aquilo ainda me choca. Eu estava andando numa rua e havia um salão do tamanho desse aqui, mais ou menos, e era uma igreja. Havia uma placa, era uma igreja. Em cima daquele salão havia uma casa, e em cima da casa, domingo à tarde, estava a maior farra, em cima da igreja. A moçada estava enchendo o coco sem dó, enchendo a cara sem piedade, em cima da igreja. Mas à medida que eu andava em direção àquele salão, porque eu tinha que passar por ali para ir fazer as minhas visitas, eu percebi uma coisa muito pior do que estar bebendo lá em cima da igreja. A calçada da igreja, entre a porta e a calçada, estava cheio de latinhas de cerveja, de bebida de todo tipo. Alguém bebeu na frente da igreja e deixou as latinhas lá, esparramadas na frente da igreja. Sabe o que é isso? Falta de temor a Deus, falta de respeito para com as coisas de Deus. As pessoas fazem piada do nome de Deus. As pessoas fazem escárnio da Bíblia, das coisas de Deus. Isso é falta de temor a Deus. Uma geração que anda apressadamente em direção ao caos é a mesma geração que desrespeita o nome e a palavra de Deus. Não é possível alguém não temer a Deus, não é possível alguém desrespeitar a Deus e esperar felicidade em troca desse comportamento. A pessoa jamais será feliz enquanto ela não aprender a respeitar o seu Criador. Enquanto ela não aprender a respeitar aquele que lhe deu vida e lhe confere fôlego de vida a cada manhã, não há felicidade longe de Deus. Você pode ter muitos momentos de prazer, você pode ter algumas vantagens materiais na vida longe de Deus, mas a autêntica felicidade longe de Deus, jamais. Sabe o que o Senhor Jesus nos diz? Lá em João 15, versículo 7, ele fala assim: sem mim nada podeis fazer. A única coisa que o ser humano consegue fazer muito bem feito, sem qualquer ajuda de Deus, é cavar um abismo e se enterrar dentro dele dia após dia. Isso dá para fazer muito bem feito sem Deus na vida, mas ser feliz sem Deus não dá. É aquela canção que nós cantamos: não dá, sem Jesus não dá, para viver não dá, sem Jesus não dá. Não há vida que agrada a Ele, não há vida que você precisa, não há vida que tem felicidade. Sem Jesus não dá, não dá. Em quarto lugar, o quarto inimigo da felicidade é o que está no Salmo 32, versículo 1, quando fala assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O que Davi está falando aqui para nós é o seguinte: que a verdadeira felicidade, ela entra em seu coração junto com a coisa chamada perdão de Deus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão, o que é transgressão? É culpa, cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurada a pessoa que é perdoada por Deus. Seu coração é pequeno demais para abrigar pecado e felicidade. Ou você abre mão do pecado e abraça a felicidade, ou você abre mão da felicidade por ter abraçado o pecado. Então o quarto inimigo, o quarto ladrão da felicidade é a ausência do perdão de Deus. Você percebe que, de acordo com a Escritura Sagrada, com a instrução bíblica, a felicidade não está associada a bens materiais. Você não é feliz porque você tem um carro novo, você não é feliz porque você tem uma casa dos sonhos, você não é feliz porque seu marido é um Brad Pitt ou sua mulher é uma Angelina Jolie. Você não é feliz porque seus filhos se parecem, sei lá com quem, uma criança famosa aí, Justin Bieber. Não é criança mais não? Estou atrasado, né? Você não é feliz
quando coisas materiais ocupam espaço na tua casa, quando a sua conta bancária engorda, nada disso traz felicidade. Se trouxesse, nós não veríamos pessoas que são ricas, pessoas que são milionárias, dar tiro na cabeça, se enforcar, ou tomar uma overdose, se entregar ao caos e à morte. Nada do que o mundo oferece pode trazer felicidade. Não há felicidade longe de Deus. Billy Graham, saudoso pastor batista norte-americano, escreveu um livro fabuloso chamado Como Nascer de Novo. Nesse livro ele conta, Billy Graham, para quem não sabe, ele era capelão e confidente da maioria dos presidentes norte-americanos e cristão. Ele conta que um dia um grande multimilionário americano o convidou para um almoço na sua casa, e após o almoço se trancou com ele no escritório e disse: Billy, eu não tenho noção do tamanho da minha fortuna, eu não tenho noção do tamanho da minha fortuna, dos meus lucros diários. Eu sou um homem muito, muito rico, Billy, mas se há um lugar para onde eu estou indo é para o inferno, porque se há uma palavra que representa a minha vida, a palavra é caos e angústia. Se o dinheiro trouxesse felicidade, esse homem não diria isso. Mas a verdade, tudo que você construir ao longo dessa vida, não passará de um castelo de areia, que qualquer coisa, qualquer tempestade, pode fazer com que isso venha ao chão. Por isso que a Bíblia fala o seguinte: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde ladrões cavam e roubam, mas amontoe para você tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não escava nem rouba, porque onde estiver o seu coração, aí estará também o seu tesouro. Se o seu tesouro for Deus, se a sua alegria for em Deus, eu digo a você o seguinte: ninguém poderá arrancar isso de você. Ninguém poderá arrancar isso da sua vida. O profeta Abacuque faz uma oração emocionada. Ele até indica que a sua oração tem que ser transformada numa canção. E as suas palavras são as seguintes. Ele fala assim. Ele vem de uma cultura agrícola, campestre, onde a sobrevivência dependia do campo, do que era plantado ou do que era criado no campo. E ele faz esta oração, ele fala assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos campos não haja mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas ao aprisco, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é a minha força, Ele fará os meus pés como os da coça, e me fará andar em lugares altos. Ele fala sobre coisas que poderiam acabar. Ele fala sobre o figo, ele fala sobre a oliveira, ele fala sobre a ovelha, ele fala sobre a vaca, ele fala sobre a lavoura do campo. Tudo isso pode acabar, mas ele fala: eu me alegrarei no Senhor, porque Deus não acaba, porque os bens passam, porque os bens acabam, mas Deus não passa, Deus não acaba. E se a sua felicidade estiver nas coisas, ela pode acabar, mas se a sua alegria estiver em Deus, nada poderá arrancar isso de você. Nada poderá arrancar isso de você. Quem é que pode arrancar Deus da vida de alguém? Ninguém. Por isso que Paulo fez aquele cântico maravilhoso em Romanos 8, ele fala assim: porque não é a morte, não é a vida, não são os anjos, nem os demônios, não é a altura, não é a profundidade, não é a morte, o perigo, a espada, a fome, a nudez, nada poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Porque quando você está escondido em Deus, e quando Deus é a razão da sua vida, da sua felicidade, ninguém pode tirar isso de você. Em quinto lugar, o quinto ladrão da felicidade é o que está em Tiago 1,12, quando ele fala assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. O que é a provação? São os problemas, são as dificuldades, são as atribulações ou tribulações da vida,
São aquelas situações delicadas que surgem inesperadamente, aquelas para as quais você não se preparou, mas que ainda assim surgem em sua vida. Ele fala: bem-aventurado o homem que suporta a provação. Que suporta a provação. Sabe, irmão, o inimigo da felicidade é o desânimo em meio às provações. Quantas pessoas não abandonam a Deus por causa das provações? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Estou pregando o evangelho em Costa Rica há 10 anos. E eu já pude evangelizar pessoas e ministrar para pessoas aqui nessa cidade que dá para encher, sem exagero, dá para encher essa igreja numa proporção assim, no mínimo 30 vezes. No mínimo 30 vezes. Já passaram por essas cadeiras aqui. Pessoas que dá para encher essa igreja aqui umas 30 vezes. E onde elas estão? Muitas delas sucumbiram em meio à provação. Algumas delas disseram assim para mim: pastor, eu vou deixar Jesus para ver se eu tenho paz. Me explique como isso pode ser possível. Porque Jesus, ele é quem? De acordo com Isaías capítulo 9, versículo 6, ele é o príncipe da paz. De acordo com João, lá em Mateus capítulo 3, ele é aquele que dá o Espírito Santo, cujo fruto é a paz. Então não é possível haver paz sem Jesus. Mas muitas pessoas sucumbiram ao desânimo em meio às provações que surgiram na vida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: a vida com Deus, ela é a melhor, mas não é a mais fácil. Mas todo problema que você enfrentar andando com Jesus, você vai vencer em algum momento da sua vida. Porque andar com Jesus é o seguinte, deixa eu ver se os irmãos já aprenderam. Andar com Jesus é o seguinte: tem dia que você ganha e tem dia que você aprende. Andar com Cristo você nunca perde. Tem dia que você ganha e tem dia que você aprende. Você não perde, você aprende. Porque quando você anda com Jesus, você só não ganha aquilo que não tem que ser seu. Quando você anda com Jesus, se aplica em sua vida a palavra que fala o seguinte: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Então quando você anda com Ele, tem dia que você vai ganhar e tem dia que você vai aprender que aquilo que você quis não era para você, é por isso que você não recebeu. Mas você nunca perde, você ganha e você aprende. Você ganha e você aprende. E Ele fala o seguinte para nós: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se você estiver com Ele, você vai vencer também. Com a força que Ele te dá, com a graça que Ele te concede, com a direção que Ele te oferece, você vai vencer também. Amém? Não deixe que o desânimo roube você de Jesus. Não deixe que o desânimo impeça você de orar, de vir à igreja. Não deixe que o desânimo arranque você do caminho que te leva a Deus, ao céu. Em último lugar, já tinha passado, né? Em último lugar, o sexto ladrão da felicidade está aqui: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Salmo 84, versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Sabe o que pode roubar a tua felicidade? Já foi falado aqui nessa noite: o comodismo que te impede de vir à igreja. Bem-aventurados os que habitam na casa de Deus. Bem-aventurados que habitam na casa de Deus. Quer ser feliz? Venha para a casa de Deus. Aquilo que você ouve aqui, aquilo que você recebe aqui, aquilo que você aprende aqui, não tem dinheiro que pague isso. Nesse mesmo salmo, no versículo 10, nesse mesmo salmo 84, o salmista fala assim: Senhor, um dia em teus átrios vale mais do que 1000 dias em qualquer outra parte do mundo. Ele fala assim: eu preferiria estar lá na porta da igreja do que habitar
nas tendas da perversidade. Então assim, se você quer ser feliz, a partir de hoje, coloque essa palavra em seu coração e decida em seu coração que você não deixará que essas coisas que aqui foram mencionadas roubem a sua alegria. Você não permitirá em hipótese alguma, porque em última análise, em última instância, isso depende só de você. Não deixar que um coração sujo roube a sua felicidade. Não deixar que a influência de pessoas que não servem a Deus roubem a sua felicidade. Não deixar que a falta de respeito às coisas de Deus roubem a sua felicidade. Não deixar que a falta do perdão de Deus roube a sua felicidade. Não deixar que o desânimo roube a sua felicidade. E não deixar que o comodismo que lhe impede de vir à igreja roube a sua felicidade. Não deixe que nada disso te roube daquilo que Deus tem para você. Não deixe que nada disso te arranque você daquilo que Deus tem idealizado para a sua vida. Andar com Deus é uma maravilha. E a vida com Deus não se limita ao tempo que você passa aqui sentado, mas quando você permite que aquilo que você recebeu na igreja faça sentido e faça parte da sua vida, quando você sai da igreja, então você de fato começou a conhecer a Deus. Então você de fato está se preparando para uma vida plena em Deus, e é isso que Ele tem e quer para a sua vida. Amém? A igreja de pé em nome de Jesus. Nessa noite, eu gostaria de louvar a Deus pela sua vida, de bendizer a Deus pela sua vida, porque você está aqui. E você está aqui porque Deus te trouxe. O Senhor falou: ninguém pode vir a mim se meu Pai não me enviar. E você está aqui porque o Pai te enviou para cá essa noite. Foi nada, pastor. Tive vontade de vir e vim. Mas quem pôs essa vontade no seu coração foi Deus. E Deus trouxe aqui porque Ele queria te falar essas palavras que você acabou de ouvir. Deus te trouxe aqui porque Ele tem interesse na tua felicidade. E Ele quer que você saiba que não há felicidade longe dEle. Não há verdadeira felicidade. Só nele encontramos paz e alegria. Só Ele é a fonte duradoura da nossa real felicidade. Mas ouvir dele não é o bastante. Nós temos que abrir o nosso coração e falar: Jesus, eu não apenas creio que é verdade o que a tua palavra me ensinou, mas eu quero isso para mim. Eu quero que isso aconteça comigo. Eu não quero ser um ouvinte passivo. Eu quero ser alguém que experimentou, porque a Bíblia fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Não é só saber que Ele é bom, mas é provar. Provar é experimentar. Provar é trazer para a vida. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Ele é bom. E você deve provar disso, experimentar isso. Se houver alguém nessa noite que, ouvindo essa palavra, resolveu entregar sua vida a Jesus, resolveu consagrar, falar: Senhor, a partir de hoje eu quero isso para mim, eu quero essa felicidade para mim, eu quero esse perdão para os meus pecados, eu quero andar com o Senhor, eu quero ser essa pessoa que está caminhando para o céu. Eu não quero ter momentos de alegria, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz aqui na eternidade. Eu quero Jesus, eu quero a salvação, eu quero o Salvador. Se você quiser entregar sua vida a Jesus, dedicar sua vida a Jesus, aceitar a Jesus, eu queria que você, onde você está, você levantasse bem alto a sua mão. Eu quero ter a alegria de orar com você. Amém. Ali está a primeira pessoa, a segunda pessoa. Aleluia. Vem para cá. Vamos orar juntos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui o Marcos. Está aqui o Eduardo. Glória a Deus. Há mais alguém nessa noite? Quer entregar sua vida a Jesus? Quer consagrar sua vida a Ele?
Ele é aquele que perdoa pecados, e quando Ele perdoa os pecados, a felicidade tem espaço em nosso coração para reinar em nós. Se houver mais alguém, a porta da graça está aberta e você pode entrar por ela, e você pode ser beneficiado por tudo aquilo que vem dessa porta de graça. Aleluia. Vamos orar. Estenda as suas mãos para cá. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração. Eu gostaria que vocês repetissem, vocês dois. Diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Entra em meu coração, perdoa os meus pecados, muda a minha vida, me transforma, me liberta, faz de mim um novo homem, uma nova criatura. Eu creio em Jesus, que Ele é o meu Salvador, que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, e nessa noite eu deixo aos pés dele os meus pecados, e eu deixo nas mãos dele o controle da minha vida. A partir de hoje eu declaro: a minha vida é de Deus, eu pertenço a Jesus, e eu abro o meu coração para a vida com abundância que Ele tem para mim, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar por vocês. Pai, recebe em tuas mãos o Eduardo que aqui está, recebe em tuas mãos o Marcos que aqui está. Toma-os, ó Deus, em tuas mãos, ó Pai. Deus, perdoa os seus pecados. Deus, risca toda a culpa, toda a transgressão, Senhor. Escreve seus nomes no livro da vida do Cordeiro, Senhor. Espírito de Deus, enche seus corações com a tua presença, que o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo possa limpá-los e purificá-los e fortalecê-los e dar a eles o destino e a graça que o Senhor tem para eles, ó Pai. Ó Senhor, não permita que seus pés desviem para a direita ou para a esquerda, mas sustenta-os com as tuas mãos poderosas, para que cheguem, ó Deus, até a eternidade ao teu lado. Fortifique-os na graça que é em Cristo Jesus. Nós cancelamos toda maldição contra a vida deles, nós cancelamos todo projeto de Satanás contra a vida deles, nós cancelamos como igreja do Senhor Jesus tudo aquilo que o diabo tinha preparado para eles, ó Pai, e nós te louvamos, porque nesta noite, Pai, eles recebem o Senhor, eles recebem a tua alegria, eles recebem a tua vida com abundância, Pai. Tome conta deles, ajude-os, fortaleça-os, edifique-os na tua graça, no teu poder, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, Deus te fortaleça em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à família do povo de Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tome assento um minuto ou dois. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, o Salvador das nossas vidas, o Senhor das nossas almas, aquele que era, que é e que para todos sempre será. Amém?